No Evangelho de hoje, nós fazemos um pequeno salto. No Evangelho de domingo passado, víamos a controvérsia de Jesus acerca do imposto a César. O que viria depois seria o texto da controvérsia de Jesus com os saduceus, mas a liturgia salta essa controvérsia e nós vamos diretamente para esta outra controvérsia, que já não é mais com os saduceus, é com os fariseus. E o texto começa dizendo: os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles, alguns manuscritos colocam, e um doutor da lei, perguntou a Jesus para experimentá-lo: qual é o maior mandamento da lei? O texto grego diz entolé megalomos, quer dizer, qual é a maior lei? Qual o maior preceito da lei, da Torá? É uma pergunta muito interessante e faz todo sentido que ela venha de um mestre da lei. Porque os mestres da lei, também chamados às vezes de gramatoi no Novo Testamento, ou seja, os letrados, aqueles que se ocupavam com o estudo da Torá, divergiam sobre qual seria o maior mandamento da lei. Vejam, é muito interessante porque eles chegaram à conclusão, lendo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que havia 248 mandamentos proibitivos e 365, aliás, o contrário, 248 preceitos afirmativos e 365 mandamentos proibitivos, o que dá o total de 613 mandamentos. E, segundo, curiosamente, os rabinos diziam que esse é o total de ossos que existem no corpo humano, 613 ossos. E, portanto, os comentadores, os rabinos da época, diziam que a lei é como que a estrutura do ser humano. Quando o ser humano abandona a lei, ele perde a sua estrutura, ele não consegue mais caminhar, digamos assim, ereto nas estradas de Deus. Portanto, desses 613 mandamentos, qual é o maior? Qual é o primeiro? É muito interessante que, na tradição rabínica, existem várias alternativas que Jesus aqui poderia ter utilizado. Por exemplo, o primeiro mandamento do Decálogo, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Segundo a tradição mosaica, o que está no livro do Êxodo, capítulo 20, é: não terás outros deuses diante de mim. Esse seria o primeiro mandamento. Mas, voltando no livro do Gênesis, nós já temos alguns mandamentos ali dados por Deus, inclusive para o próprio Adão. Então, nós poderíamos dizer que talvez o primeiro mandamento seja a primeira lei que Deus deu a Adão: não comerás do fruto da árvore do conhecimento. Ou, por exemplo, alguém poderia dizer que o primeiro mandamento foi o primeiro mandamento que Deus deu a Abraão: a circuncisão
pelo menos segundo a cronologia da Torá, dos escritos, é anterior à outorga da lei a Moisés. Ou nós poderíamos dizer que o primeiro mandamento, ou o maior mandamento, é justamente esse que aparece na primeira leitura, que é o conjunto chamado de Código da Aliança, que são os preceitos que Deus dá para a convivência do povo na terra, quando eles pudessem ali chegar. Portanto, havia uma série de alternativas. Mas Jesus toma um texto, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. São Mateus deixa de fora o com toda a tua força. E talvez haja um motivo para isso que depois a gente vai ver. Ora, interessante que Jesus tome esse texto, porque é um dos textos mais importantes do povo de Israel. Os israelitas receberam de Moisés esse preceito chamado Shema Israel. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Um é o Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E trarás essas palavras escritas sobre as tuas mãos, sobre a tua testa, colocarás na entrada das tuas casas, e delas falarás quando estiveres andando ou em repouso, etc, etc. Ou seja, todo judeu recita, o judeu observante, né? Recita o Shema Israel, assim como um cristão recita o Pai Nosso. É uma oração arquiconhecida, é um texto que todo judeu observante deveria ter de memória. Jesus toma do Shema Israel o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. É muito interessante que, quando Santo Agostinho, em sua reflexão sobre os 10 mandamentos, coloca como primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou amar a Deus sobre todas as coisas, substituindo o primeiro mandamento de Moisés, dado a Moisés, que era: não terás outros deuses diante de mim. O que ele faz simplesmente é obedecer o que o Senhor fala aqui. O primeiro e maior dos mandamentos, dado pelo legislador supremo, no Evangelho de São Mateus, que escreve para os judeus, é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E isto é grandioso. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus coloca o mandamento de amar a Deus acima de todos os demais mandamentos como um mandamento positivo, não é um mandamento proibitivo. O primeiro mandamento do velho decálogo de Moisés era: não terás outros deuses diante de mim. Era proibitivo. Agora não. Agora é um mandamento positivo. Amarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus ultrapassa a negação e nos coloca num amor afirmativo. Eu tenho que amar a Deus. Ou seja, não basta que eu não adore um outro Deus. Eu tenho que me empenhar em amar o Senhor. Eu tenho que me empenhar em colocar o meu coração nele.
Ora, a consequência disso é que o caráter de Deus se revela em Cristo de maneira mais perfeita. Ou seja, o Senhor está interessado não em coisas que nós façamos ou deixamos de fazer. O Senhor está interessado em nós. O Senhor está interessado no nosso amor. É isso que lhe importa. O que em si mesmo é quase escandaloso, porque pensem, nós em relação a Deus somos muito menores do que uma pulga em relação a nós. A distância que nos separa de Deus é infinita pelas dimensões. Como é que Ele repara no nosso amor? Como é que o nosso amor faz diferença para Ele? Porque para Ele é importante que eu o ame. Nós poderíamos pensar, bom, isso é insignificante em si mesmo. O meu amor é insignificante em si mesmo, pois é. Mas para Deus não é. Para Deus o meu amor importa, faz a diferença para Ele. É como se no coro de todas as vozes humanas, Ele identificasse a nossa voz, Ele percebesse quem nós somos e Ele dissesse, efetivamente, que o nosso amor para Ele significa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque isso faz com que o cristianismo seja efetivamente uma religião do amor a Deus, do amor teologal por Deus. Inclusive porque, se o cristianismo fosse uma religião do conhecimento de Deus, ele já seria uma religião frustrada de plano, porque é claro que o que Deus revelou acerca de si mesmo e que a igreja nos ensina é verdadeiro, porém, quem Deus é transcende imensamente aquilo que nós podemos dizer. Ele está muito mais longe do que o que nós podemos definir. Então eu não posso alcançá-lo completamente pelo meu intelecto. Por isso que a fé é a sensatez do intelecto diante do mistério de Deus. Ou seja, eu acato aquilo que Deus ordenou que eu devo acatar como imprescindível para saber quem Ele é, sabendo que Ele ultrapassa a minha capacidade de cognição, mas a minha vontade, como que atravessa os limites da minha inteligência, e eu sou capaz de amá-lo em toda a sua inefabilidade. Ele é inexpressível, ele é inalcançável, ele é inefável, ele ultrapassa a minha capacidade de dizer qualquer coisa. Eu não posso compreendê-lo, o meu intelecto é pequeno demais para abrangê-lo, mas a minha vontade pode amá-lo, eu posso querê-lo. Na verdade, isso também se dá com os nossos demais amores. Por exemplo, você ama a sua esposa, mas você pode dizer que você a entende 100%? De jeito nenhum. O dia que o homem entender a mulher, ele virou mulher. E o dia que a mulher entender o homem, ela virou homem. Aí já não dá mais para amar, né? No sentido conjugal. Então você não consegue compreender perfeitamente, mas você ama. Algumas pessoas, às vezes, travam, por exemplo, no casamento por causa disso, porque querem entender o cônjuge. Para de querer entender. Ama. Porque se você for tentar entender, há uma lógica que não se encaixa aqui. A mesma coisa se dá com o nosso amor teologal por Deus. Ele é um ato da vontade suscitado pela graça que ultrapassa a nossa capacidade de expressão, de cognição. Porém, Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus, citando Deuteronômio,
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Coração, cardia, alma, psique, entendimento, dianoia. São essas 3 palavras que aparecem no versículo 17. O que significa isso? E, sobretudo, por que São Mateus não coloca a outra expressão que aparece em São Marcos, com toda a tua força? São nuances diferentes. Nuances muito interessantes, aliás. Ontem à noite eu lia o comentário a esse versículo escrito por um padre da igreja chamado Teofilato, da Bulgária. Ele tem um comentário ao Evangelho de São Mateus, pouco lido aqui no Ocidente, mas muito interessante. E ele diz que o Senhor coloca essas 3, digamos, dimensões do amor, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Por quê? Ele diz, o homem tem uma espécie, como aliás ensinava depois São Tomás, mas isso é uma doutrina filosófica antiga, o homem tem em si como se fossem 3 dimensões da sua alma. Aquilo que os filósofos chamam de alma vegetativa, alma animal mesmo, do ponto de vista dos sentidos, a alma sensitiva, e a alma intelectiva. Então, amar a Deus com todo o coração significa, assim como o meu coração, ele bate, mesmo que eu esteja inconsciente, ele faz parte da minha vida vegetativa. Então, eu tenho que amar a Deus, digamos, com aquilo que de mais inconsciente existe em mim, com a dimensão mais basal da minha existência. Depois, eu tenho que amar a Deus com a minha vida sensitiva, com a minha vida animal, no sentido de que eu tenho que amar a Deus também com os movimentos das minhas paixões. Eu tenho que amar a Deus intensamente. Mas, por último, eu tenho que amar a Deus com a minha dianoia. A palavra dianoia é interessante porque nous é pensamento em grego, dia é através. Então, a dianoia é o pensamento reflexivo que atravessa as coisas mediante o raciocínio. Ou seja, é amar a Deus com a minha razão, é amar a Deus com o empenho do meu entendimento, para que eu possa realmente querê-lo como homem, como um ser humano. Interessante a explicação de São Teofilato. Talvez nós pudéssemos falar de algo um pouco mais simples. Amar a Deus de todo o coração é amar a Deus apaixonadamente. Amar a Deus com toda a alma, amar a Deus com a nossa vida, a tal ponto que, se for necessário morrer por causa dele, nós morramos, como os mártires fizeram. E amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade de reflexão, é fazê-lo objeto de tudo aquilo que nós pensamos, queremos, estudamos, refletimos, tudo para a maior glória dele, tudo por causa dele. Esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Portanto, o que Deus está procurando em você e em mim é amor. E aí vem a pergunta: eu tenho amado Deus mesmo? Porque o que Deus está querendo de mim não é que eu tenha uma colocação ideal no meu emprego, não é que eu tenha êxito nos meus projetos, não é que eu ganhe muito dinheiro para poder fazê-lo conhecido, não é que eu seja o melhor da minha família. Deus não está buscando nada disso em mim.
Ele está buscando meu amor. Então a pergunta é, como é que está o teu amor por Deus? O teu amor por Deus é um amor apaixonado, é um amor que queima, é um amor vibrante, é um amor que demanda a tua vida toda, pelo qual você se sacrifica, é um amor pelo qual você realmente se derrama. Ele é o objeto dos teus pensamentos, ou o que tem ocupado os teus pensamentos tem sido apenas as tuas coisas pessoais, as tuas demandas existenciais, os teus problemas familiares. É isso que tem ocupado o teu pensamento? Os teus projetos humanos? Se é isso, a sua vida está desordenada, porque o primeiro e o maior mandamento é amar a Deus assim, com todo o ser. Esse é o primeiro mandamento. É isso que tem que estar por cima de tudo. Mas Jesus continua. Ele diz, o segundo é semelhante a esse. E aí ele toma Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que Jesus coloque o amor ao próximo marcadamente em segundo lugar. Por quê? Porque o ágape do Novo Testamento, o amor sobrenatural, ele tem como objeto a Deus em primeiro lugar. Ele é um movimento para cima, é um movimento transcendente. Ele é intrinsecamente religioso. Ele está impregnado de adoração. Ele está como que embebido de um senso espiritual. Senão, o amor ao próximo se torna apenas um tipo de filantropia, de amor pelo homem, de amor natural ou de um amor ético, meramente moral pelas pessoas. Ele não tem a carga religiosa e divina com a qual ele aparece no Novo Testamento. Por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo em tempos em que parece que o segundo mandamento virou o primeiro. Você tem que amar mais o próximo do que qualquer coisa. Então você tem que aceitar o próximo, você tem que acolher o próximo, você tem que dizer tudo aquilo que ele quer ouvir, você tem que paparicar o próximo, você tem que atender aos seus caprichos, você precisa fazer com que ele esteja no centro das atenções. Calma, o cristianismo não é um culto do homem, ele é um culto de Deus a Deus, de Deus Filho a Deus Pai. Ele é teocêntrico, Deus está no centro. Ele é cristocêntrico, porque é através de Cristo. Portanto, o amor que o cristão tem pelo próximo, e aqui é muito interessante, porque próximo para o judeu é só o judeu. Próximo para o cristão é qualquer pessoa que precise de mim. É qualquer pessoa que estiver ao nosso lado. Próximo é um próximo universal. Esse amor ao próximo é um amor divino. Ou seja, eu o amo em Deus por causa de Deus, eu amo querendo jogar Deus na sua alma, eu amo querendo colocar Cristo no seu coração. Por isso o que me importa, mais do que agradá-lo, é salvá-lo. Mais do que fazê-lo sentir-se acolhido, é fazê-lo sentir-se convertido. Mais do que promovê-lo, é fazer com que ele entre nesse conhecimento amoroso de Deus que constitui a coisa mais importante da nossa existência. O segundo mandamento, curiosamente, também Jesus o trata como afirmativo. A chamada segunda tábua dos 10 mandamentos, que são os mandamentos que dizem respeito ao próximo, eles têm um mandamento afirmativo e o resto é tudo proibitivo.
Honrarás teu pai e tua mãe, é um mandamento afirmativo, quer dizer, não basta eu não ofender, eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe. Mas o resto é não pecar contra a castidade, não matar, não mentir, não. Jesus coloca a segunda tábua, toda ela de maneira afirmativa. Ou seja, não basta eu não matar, não basta eu não roubar, não basta eu não mentir. Eu tenho que amar. Amar de maneira divina. Amar sobrenaturalmente o próximo. E a pergunta que a gente tem que se fazer diante disso é: eu tenho feito esforço positivo para amar as pessoas? Esses dias eu vi um pontinho, uma esquete de um programinha de humor, em que um personagem dizia assim: eu gosto desse mandamento de amar o próximo, porque sempre é o próximo, nunca aquele que está na minha frente. É o próximo, né? É o próximo, é o outro que vem. Aí que chega o outro, não, é o próximo. Chega, não, é o próximo, né? O que acontece? A gente se esconde por detrás do fato de que as pessoas têm defeitos e os defeitos das pessoas não são amáveis. E aí parece que pelo fato de a pessoa ter defeitos, eu estou desculpado para não amar. Porque aquela pessoa não é em si mesma amável por causa dos seus defeitos. Se fosse realmente, se fôssemos levar isso até as últimas consequências, então nós teríamos que nos odiar a todos mutuamente, não sobraria ninguém no mundo. Porque todos nós somos cheios de defeitos e, mais do que isso, temos um defeito de fabricação ali que veio pelo pecado original, que é o amor próprio, que é a nossa verdadeira desgraça. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é: assim como a minha vontade tem que atravessar o entendimento para amar Deus, a minha vontade de amar o próximo tem que atravessar toda a assimilação que eu tenho dos seus limites. Eu tenho que amar, eu tenho que me empenhar, eu tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance para querer bem as pessoas, para justificá-las. E aqui, meus queridos, tudo isso começa pelo pensamento, pelas palavras e termina nas obras. É interessante porque, vejam, esta ordem que Jesus coloca: coração, alma, pensamento, ela vai de dentro para fora. Se ele colocasse força, aí demanda mais exterioridade ainda, porque eu só faço força em relação ao objeto exterior. Então vai de dentro para fora. Ou seja, é do pensamento, passa pelas palavras, para chegar nas obras. Qual que é o nosso problema? Nós pensamos mal dos outros. Nós pensamos mal, nós julgamos mal as pessoas aqui dentro. E isso se transforma depois em comentário. Existem muitas pessoas, quase todo mundo, que tem um mau hábito de falar dos outros o tempo todo. É um hábito. De botar defeito nas pessoas, de chamar os outros pelo apelido. Bota um nome na pessoa. Olha, já vem a cega de não sei o quê, já vem a aleijada de não sei de onde. Você viu o joio, né? Aí um apelido um pouco mais bíblico, mas para depreciar os outros. É um mau hábito, um hábito muito feio esse. Se junta, começa a falar mal. É porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. E a gente entra no vício. E aí isso vira uma coisa normal. E tem gente que acha até bonito. Porque é engraçado, né? Gera uma espécie de interesse. Você viu? Nem te conto, olha, tal. E começa aquela conversa. E algumas pessoas só sabem falar sobre os outros. E por isso elas criam um hábito de ficar procurando o defeito dos outros para poder falar, senão não tem assunto.
É um hábito feio esse. Falar mal dos outros é um hábito feio. E nós precisamos nos corrigir. Porque senão, nós não vamos obedecer esse mandamento, nós não vamos amar o outro, o próximo. Não vamos conseguir. Por quê? Se o pensamento é ruim, se as palavras são ruins, a boca fala do que o coração está cheio. Não tem jeito de amar. Eu vou passar a minha vida toda como alguém que está o tempo todo atacando ou se defendendo. Vamos cortar esse mau hábito? Esse hábito feio, vamos extirpar isso da nossa vida? Vê a vontade de falar mal dos outros? Ficar quieto, não vou falar. Vou falar bem. Nossa, mas é difícil falar bem daquela pessoa. Alguma qualidade a pessoa tem. Senão ela seria o diabo, né? E ela não é. Então, alguma virtude existe ali. Eu tenho que descobrir qual é a virtude. Falar bem. Não é um mandamento proibitivo, é um mandamento positivo. Eu tenho que amar, eu tenho que me esforçar por amar o próximo, por querer bem ao próximo. Nós temos que perder esse mau hábito, queridos irmãos, da maledicência, da crítica, da língua ferina, áspera, e começarmos, de fato, a amar com o pensamento, com as palavras, com as obras. Não basta não matar, não roubar, não adulterar. É preciso positivamente amar, a começar por Deus. Sem nunca nos esquecermos do que diz São João. Filhinho, se alguém diz amar a Deus, mas não ama o próximo, é um mentiroso. Pois, como é possível amar Deus a quem não vê, sem amar o próximo a quem vê? O amor no Novo Testamento é um só, é um impulso que sobe ao céu. Mas, se o meu coração está cheio de azedume, de podridão, de crítica, o licor da caridade azeda. E, portanto, eu já não consigo mais amar a Deus de verdade. Vamos vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, para levarmos o que Jesus diz aqui a sério, porque é disso que depende toda a lei e os profetas, ou seja, toda a revelação de Deus. Depende do fato de que eu saia de um amor negativo, ou seja, não odiar, para um amor positivo. A obrigação diária de esforçar-se por amar a Deus e em Deus a todas as pessoas.